Você está ouvindo o podcast Da Gravidez ao Primeiro Chorinho, um produto do site bb.com.br. Semana 4 da gravidez. Grandes transformações. Seu bebê está do tamanho de uma semente de papoula. Seu bebê. Essa é uma semana de grandes transformações. Pode-se dizer que foi dada a largada para a maravilhosa jornada da gravidez. Para começo de conversa, seu futuro bebê é oficialmente um embrião. A cabeça e a porção caudal se fundem e, a partir de agora, todos os órgãos do corpo dele estão preparados para se desenvolver. O cordão umbilical e a placenta continuam se formando e o cérebro começa a se configurar. Desde a semana anterior, suas estruturas iniciais são capazes de fazer a entrega de oxigênio e nutrientes para o embrião. Ele agora tem tudo o que precisa para crescer: alimento, proteção e, é claro, muito amor. Sua gravidez. Você esperava a chegada da menstruação para essa semana? Se ela atrasou, esse é o primeiro sinal de que você está grávida. Por fora, seu corpo não dará pistas visíveis da mudança, mas por dentro já há grandes transformações. Enjoos matinais podem surgir, devido ao aumento de progesterona e de estrógeno. Apesar do desconforto, isso significa que a gravidez começou bem. Um simples teste de farmácia pode acabar com a incerteza. Confirmada a gravidez, inicie imediatamente o pré-natal, a rotina de exames para avaliar como está a sua gestação. É uma ótima oportunidade para esclarecer dúvidas e resolver eventuais problemas. Aproveite também para checar seu peso e confirmar se você está acima ou abaixo do limite considerado saudável. Assim, saberá o quanto pode engordar nos próximos 9 meses. Oi, eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora do site bb.com.br, e agora que vocês completaram o primeiro mês da gestação, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse início de gravidez, e para falar com a gente convidou a doutora Carolina Ambrogini, que é ginecologista e obstetra da Unifesp. Carolina, obrigada por estar falando aqui com a gente. A gente está falando com um casal, uma mãe que acabou de descobrir que está grávida nesse primeiro mês de gestação, acabou de ver um positivo e está se encaminhando para a primeira consulta num obstetra. O que ela leva de dúvidas? O que ela tem que pensar, até na escolha do médico que vai acompanhar ela durante esse período tão importante? Olá, então, Bárbara, essa é uma fase realmente de muitas dúvidas, né? Principalmente para aqueles pais de primeira viagem. Então, são dúvidas com relação ao que eu posso fazer, o que eu posso comer, atividade física, relação sexual e também sobre os sintomas da gravidez, né? Então, eu acho que essa primeira consulta é legal o casal ir junto, né? O quanto o pai puder participar da consulta, ele só tem a ganhar, né? Os pais hoje estão muito participativos, que bom. E também para ele entender sobre as transformações do corpo da mulher, né? Porque ela vai passar por uma série de transformações e isso vai impactar na vida deles. Então, eu acho que a primeira recomendação é entender o que a grávida pode fazer e o que ela não pode fazer. Porque essa primeira fase da gestação, o bebê ainda é muito pequenininho, né? É uma fase de organogênese, todos os órgãos estão se formando. Então, é importante que isso seja preservado ao máximo, que ela não ingira medicamentos proibidos, que ela entenda o que ela pode comer, o que ela não pode comer, que existem alguns alimentos que não são indicados, que ela entenda que atividade física ela vai fazer, ela pode fazer, né? Se ela pode ter relação ou não. Então, são dúvidas que ela vai levar. E também nessa primeira consulta, é importante o médico, né, o obstetra, saber todo o histórico da mulher, se ela tem algum problema de saúde que possa impactar na gestação, se a família dela ou a família do marido trazem alguma doença genética que podem impactar aí na gravidez, possa ser transmitida para o feto. Isso tudo a gente precisa entender. E aí, eu acho que explicar
todo o organograma da gravidez, assim, olha, a partir de 12 semanas acabou o primeiro trimestre, o risco de perdas são muito menores, depois o segundo trimestre, o terceiro trimestre, quando que vai ser a data provável do parto, né? Até para a pessoa se situar e ela poder programar sua vida, programar viagens, programar a época que ela não vai mais poder viajar, que ela vai ter que ficar mais em casa, mais tranquila. Então, acho que precisa, nessa primeira consulta, a gente faz todo esse planejamento da gravidez. E fala também dos ultrassons, o que cada ultrassom vai ver, né? Então, nessa primeira consulta, às vezes até, se for muito inicial, não dá para ver nenhuma imagem ultrassonográfica, mas a partir de 6, 7 semanas já é possível identificar embrião. Então, se o médico já faz a ultrassom ali no consultório, então, isso dá uma segurança maior para os pais, eles já podem até identificar a presença do embrião com o coraçãozinho batendo. Então, nessa primeira consulta, a gente vê também essa viabilidade da gestação, se existe saco gestacional, se não existe, ou então o médico vai solicitar o ultrassom e explicar também o que cada ultrassom significa. Além sempre disso, um momento emocionante, né? Ouvir o coraçãozinho né? E os ultrassons também, né? Sempre momentos emocionantes para uma grávida, para um papai também, né? Exatamente. E ver, né? Explicar a importância de cada um, o que cada um significa. Existe sempre aquele temor de que, primeiro você vai com o temor de que, será que o coraçãozinho tá batendo? Aí tá, ufa. Depois você vai com o temor, será que ele tem alguma síndrome? Ufa, passei dessa fase. Aí depois vai lá no segundo morfológico, tá tudo bem formado, ufa, né? Aí cada ultrassom que você vai fazendo, você vai ficando cada vez mais tranquilo, né? Isso é uma coisa boa. E também explicar para a gestante os sintomas que ela vai ter, principalmente agora nesse começo de gestação, para as mulheres que nunca engravidaram, tem bastante sintomas, né? Elas podem se assustar com algumas cólicas que são comuns no primeiro trimestre, o muco cervical, né, que aumenta, então aumenta bastante a secreção, é importante falar disso, e também os sintomas como enxaqueca, sono exagerado e os enjoos, né, o que fazer para aliviar os enjoos, quais as medicações que a grávida pode usar para melhorar o enjoo, e entender, né, o cuidado que ela já tem que ter com as mamas, né, com o rosto, de passar toda a questão cosmética, a gente fala também nessa primeira consulta, indica o uso de protetor solar, de repelentes, cremes para estria, identifica o que ela usa, o que ela não usa. Alguns cremes são proibidos, os que têm principalmente a vitamina A, né? O ácido retinóico, vários ácidos são proibidos na gestação. A gente fala se pode pintar cabelo, se não pode, o tipo de depilação. Então é uma consulta bem demorada, porque a gente tem que falar de uma série de coisas, né? Do que pode e o que não pode fazer. E eu acho que é importante para a grávida e para o marido, enfim, para os dois pais que estão se formando ali, se sentirem num espaço bem livre para fazer todas as perguntas possíveis, né? Eu acho que tem que rolar ali, né? Tem que rolar uma química entre o médico e os pacientes, né? Acho que é importante observar isso, né? Isso, eu acho isso também. O casal ele tem que se sentir seguro com o obstetra. Algumas mães já levam, né? Algumas mulheres já levam a preocupação do tipo de parto. Então é importante saber se aquele médico ele tem mais uma tendência de fazer parto normal, de fazer cesárea. Tudo isso é importante a mulher identificar para ver se ela vai seguir naquela linha. Né? Existem diversas linhas de pré-natais, de parto, enfim, para ela entender em qual ela se encaixa. E é nessa primeira consulta que todo mundo vai sair ali com as expectativas alinhadas, né? Exatamente. Ótimo. Obrigada, doutora Carolina. Então fica também a dica para os pais e mães que estão grávidos, para quando saírem dessa primeira consulta com o obstetra, que vai ser o seu obstetra final, que saiam com todas as expectativas alinhadas e dúvidas esclarecidas. Isso é o mais importante.